Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma entrevista com especialistas e hoje trazemos Lohane. Meu nome é Fernanda, ela é Alexia e bora lá! E aí, Lohane, conte um pouquinho sobre você. Meu nome é Lohane, né? Sou de Santa Luzia, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, e atualmente estou morando aqui em Viçosa, né? Devido à faculdade. E você formou aqui? Como que é sua graduação? Eu passei aqui na UFV, né? Para iniciar medicina veterinária no ano de 2015. Durante a minha graduação, né? Eu tive muita experiência com cavalos, desde o meu terceiro período eu sempre trabalhei com cavalos. Ficava na dúvida entre a clínica de equídeos, né, clínica e cirurgia, e depois conheci a reprodução, né, e aí desde então fiz estágio mais nessa área mesmo, e agora atualmente eu ingressei no mestrado, né, no início agora de 2020, na área da reprodução animal. E como que foi durante essa graduação? Você só fez estágio, então, voltado para grandes animais? No início, desde quando eu entrei, eu sabia que eu queria trabalhar com cavalos. Uhum. Mas ficava ainda assim, né, naquela dúvida entre a clínica e a reprodução. Uhum. O meu primeiro contato foi com a clínica, foi quando eu iniciei o estágio lá no hospital veterinário, né, daqui. Me encantei pela clínica, mas comecei a frequentar o grupo de estudos do setor de equidicultura aqui do GESEC, né? E lá a gente via tudo sobre cavalo, não só a parte de reprodução. Uhum. Mas quando a gente iniciou as palestras sobre reprodução, eu comecei a me interessar mais. E aí, no ano de 2015 mesmo, teve o simpósio do Reproducio, aqui em Viçosa. E eu nunca tinha participado de simpósio, de nada. Falei, eu vou para conhecer mais, né, dessa área. E foi aí que eu realmente decidi que eu queria trabalhar com reprodução. Uhum. Mas mesmo assim não quis deixar a clínica de lado. Então no meu terceiro período eu fiz o estágio lá na clínica, no quarto período também, mas continuei assídua nos encontros, né, daqui do setor. E aí a partir do quarto período eu já ingressei no estágio aqui e foi assim até me formar, né? Mas no meu sétimo período eu fiz estágio no VetCheck, no período de férias também, porque a reprodução sempre foi o que eu quis, mas é muito bom a gente ter o embasamento da clínica, né? Uhum. A gente não vai atender um lugar e atender só reprodução. Então eu quis pegar uma experiência, né? Como aqui o hospital casuística era menor, eu quis fazer um estágio no VetCheck, onde a casuística é muito grande, né? São muitos pacientes, é um ritmo bem mais acelerado, né? Uhum. E aí deu para aprender bastante coisa também. Imagino. Lá todo mundo tem uma fama excelente, né, o VetCheck. E além, tipo assim, da área de estágios, durante a graduação, passou por alguma coisa que você também teve interesse, além da reprodução e da clínica? Tipo assim, uma coisa nada a ver, sei lá, inspeção, saneamento. Não, eu até gostava de algumas disciplinas, né, da teoria, mas não para fazer estágio. O que eu fiz foi iniciação científica, né? Que eu peguei uma bolsa de iniciação com o professor Marcel, lá na clínica, para ajudar no experimento da Lorena, que foi com hidratação integral de fluxo contínuo em potros, né? Uhum. E aí peguei então um pouco dessa parte de clínica também. Fiz a iniciação científica, né, durante um ano, e também foi assim de um aprendizado enorme para mim. Uhum. Eu gostei muito. Que bom. Aí, e o que te fez escolher para fazer um mestrado na reprodução? Então, eu queria mexer com a reprodução, mas a ingressão numa residência em reprodução aqui no Brasil é pequena, né? Assim, as oportunidades. E aí, quando eu fui escolher fazer o meu estágio supervisionado, eu tinha muito isso em mente. Eu queria fazer o estágio na reprodução, mas em locais diferentes, em condições diferentes. Então, eu fui para a Fazenda Salgada, né, no Aras La Glória, queria ter isso do campo, né, da rotina do manejo da estação de monta no campo. Depois eu fiz a minha inscrição para poder fazer o estágio durante um mês em Botucatu, então ter uma experiência na área da reprodução numa instituição de ensino, né?
E o meu terceiro local de escolha foi uma central de reprodução, que foi lá em Piracaia, na Fazenda Santa Rita 2, onde que a Guta Alonso mexe com os animais dela. E foi uma experiência também totalmente diferente, porque a rotina é muito diferente, mesmo que, né, a reprodução palpar égua, enfim, é muito diferente do que é na fazenda, né, no Aras. Então, para mim foi uma experiência muito grande. Sempre gostei da área acadêmica, tanto que eu fiz a iniciação científica, mas no final do curso eu fiquei muito na dúvida de que rumo eu ia seguir. Mas eu ia fazer a prova de residência lá em Botucatu, residência em reprodução, que era o que eu tinha em mente, residência ou mestrado. E aí acabou que, por consequência de datas não baterem, acabou que a data disponível que eu tinha era para fazer o mestrado, e era o que eu já tinha intenção também. E aí eu fiz a prova e graças a Deus deu certo, né? Para continuar trabalhando aqui no setor, que é um lugar que eu tenho muito carinho. Foi onde eu aprendi tudo que eu sei de reprodução. Não só reprodução, né? De manejo em geral. Sim. Então é muito bom ter passado e estar aqui, né? Com os animais, nesse lugar que eu aprendi tanto. E para esses estágios que você fez, como que você conseguiu os contatos? Foi aqui na Equídeo mesmo? Como que O do La Glória, lá na Fazenda Salgado, a gente já tinha ido fazer uma visita técnica enquanto eu ainda era estagiária, né? E quando eu pisei lá, eu falei assim, eu quero muito fazer estágio nesse lugar. Então eu fiquei, né, com isso na mente. E aí, por meio da professora Yamê, né, eu consegui com que ela conversasse com o Guará e visse se tinha oportunidade, né, de se fazer estágio lá, por ser um lugar muito longe, né, e é mais afastado. A Fazenda Salgada é lá no Rio de Janeiro? É, Itaperuna, isso. Então, foi por meio dela, né, e por o Guará já ter sido estagiário aqui, ter sido aluno aqui da UFV, então foi um pouco mais fácil, né, em questão desse contato. E pelo profissional que ele é, acho que todo estudante de reprodução quer ter uma experiência dessa, né? Já fui um mini curso dele, que o jeito que ele lida com o garanhão, eu fiquei assim, meu Deus. Queria que todos soubessem lidar desse jeito. Muitos anos de experiência, né? Ele é muito bom. Em Botucatu, eu sabia que lá tinha residência, então eu pensei, se eu quiser fazer uma residência lá, eu preciso pelo menos saber como que funciona, né? Ver como que é a casuística de lá. E aí entrei no site, fiz a minha inscrição e consegui um período lá, né? De 30 dias do estágio. Aí também fui para lá fazer. E lá na Fazenda Santa Rita, lá na Guta, foi indicação do Christian, porque a Mariana, que é a veterinária responsável lá, ela estudou aqui na UFV também, e ela foi estagiária aqui do setor, e assim que ela formou, ela foi para lá para fazer tipo uma residência mesmo, sabe? E aí ela tá lá até hoje trabalhando. Então foi um contato que eu consegui aqui dentro do setor também. Ah, entendi. Muito bom. E, por exemplo, você faz o seu mestrado no departamento de zootecnia da UFV. Isso. E como que funciona a prova de mestrado? Como que é? Agora eles mudaram um pouco, né, a prova, mas quando eu fiz, era uma prova geral, tinha questões específicas de reprodução, mas tinha de produção, melhoramento genético, de todas as espécies, né? E tem a entrevista também, o currículo, né, que é pelo Lattes, né, e a entrevista também, que era uma porcentagem menor da nota, mas que também na hora, né, dos finalmente conta muito. Mas foi tranquilo, foi uma prova tranquila, é muito do que a gente vê durante a graduação. As questões mais específicas, para mim, particularmente, foi mais fácil, né? Mas interpretação de texto, que era um texto em inglês, né? Com umas questões em inglês, e foi tranquilo. Pra mim foi muito tranquilo. E é muito, não sei, né? Porque você formou na veterinária e tá fazendo a sua especialização na zootecnia. Isso. Como que é? Tipo, você sente que sei lá, as matérias de lá, por você ter feito veterinário e não zootecnia, você sente que tem um pouco mais de dificuldade? Não.
Nenhuma, porque assim, dentro do mestrado, eu tenho a opção de escolher as disciplinas que vai mais com a minha área, né? Então, as disciplinas que eu faço agora é tudo voltado para reprodução, né? Tem uma disciplina que eu faço que é a iniciação científica, que vai te ensinar mesmo essa parte da literatura, de escrita, mas é coisa mais tranquila, não é nada muito fora do que eu já estava acostumado, não. Você falou que não era daqui. E você mora aqui sozinha, com outras pessoas? Como é que é? Quando eu decidi fazer veterinária, que eu fiz 1 ano de cursinho depois que eu saí do ensino médio, a minha intenção era fazer na UFMG, que era perto da minha casa, né? Mas a gente sabe que nem tudo é do jeito que a gente planeja, né? E que bom, porque eu gostei muito de ter vindo pra cá. Eu cresci muito durante esse tempo, porque justamente eu vim sozinha, sou filha única, então pra mim foi bem difícil sair de casa, mas foi assim, de um crescimento enorme pra mim. E aí eu vim morar sozinha aqui, e até então tô sozinha, tá sendo sozinha, mas Viçosa, querendo ou não, vira a casa da gente, a segunda casa da gente, não tem como. E também sempre tem aquela coisa, né? Tipo assim, aqui a gente faz uma família aqui também. Isso, faz uma família. Aí, se você não quiser estar sozinha, só chama qualquer vizinho que vai aparecer. É verdade. Na mesma hora. Eu tive muita dificuldade no início, né? Eu creio que com todo mundo é assim, mas você sair de casa, não é só a faculdade em si, né? Você sai de uma bolha, né? É tudo muito diferente. Então, eu não conhecia o UFV. Eu acho engraçado porque todo mundo fala assim, mas como que você não conhecia o UFV? E eu realmente não conhecia, eu era muito fechada na UFMG. E aí, quando eu vim pra cá, eu me apaixonei pela universidade, né? E graças a Deus não desisti, não. Porque tem muitas pessoas que desistem, né? Então... Ai, que bom, porque aqui também abriu um leque pra você, né? Porque... Nossa, gigantesco. Sim, no FMG não tem uma equicultura. Não tem. E assim, Deus faz muitas coisas do jeito que tem que ser, porque foi tanta oportunidade que abriu pra mim, assim, por mais que a gente corra atrás, mas tem hora que coisas acontecem que nem a gente espera, né? Igual, eu frequentava as palestras, queria muito ser estagiária daqui. A primeira vez que eu tentei o processo seletivo, o meu horário não batia com o que eles tinham disponíveis. Então, nessa primeira seleção, eu não passei. Só que eu continuei frequentando o grupo de estudo. E todas as outras pessoas que não tinham passado também, pararam de ir no grupo de estudo. Então, no semestre seguinte, nem precisou fazer a seleção. O Christian falou, não, você foi a única pessoa que continuou frequentando o grupo, que continuou mostrando interesse. Então, agora que surgiu uma vaga, você pode vir. E aqui dentro eu aprendi muita coisa, nossa. E aí fiquei 2 anos sendo estagiária e no meu 3º ano eu tive a oportunidade de ajudar o Christian a dar o estágio para os meninos. Então, a gente estuda, né, para passar para eles, mas a gente aprende muito também. E isso foi muito importante para mim, muito mesmo. É muito bom mesmo. Nossa, eu adorei também ter passado por aqui. Nossa, é uma experiência assim, não sei, né? Claro que cada um vai vendo o que tem mais afinidade, né? Mas eu dei muito certo com as atividades que a gente faz aqui no setor. Não, sim, o único motivo que eu saí mesmo foi questão de horário e questão de que eu tive certeza na clínica. Tipo assim, eu entrei e falei assim, nossa. E isso é muito bom, porque você teve a experiência na reprodução pra ver que não era pra mim. Não era pra você, mas você aprendeu, né? Sim, nossa, é muito bom. Nossa, fazer estágio é sempre muito bom. É muito bom. E você falou que já entrou com a cabeça de mexer com cavalo e tudo mais. Mas você falou que gostou de algumas matérias da graduação. Quais você gostou, quais que você falou assim, meu Deus, isso não é pra mim. O que eu tô fazendo neste curso? O que eu estou fazendo aqui? Então, por incrível que pareça, a parte de produção, que foi a parte de avicultura, bovino de leite, foram assim, coisas que eu achava interessante, mas eram as disciplinas que eu tinha mais dificuldade. Mas produção de suíno, né? E a equicultura foram as matérias da zootecnia que mais me encheram os olhos, né? E na parte da veterinária, eu gostava muito de clínica, até a clínica de pequenos. É muito interessante, né? Você
tá inserido ali num caso clínico, de você ver a rotina da clínica, eu gostava muito, principalmente das aulas práticas, né? A aula de cirurgia, técnica operatória, eu gostava muito. E inspeção, que era a parte de bovinos, né, de carnes, eu gostei muito também. Agora, avicultura, deixa eu pensar aqui, outras disciplinas. Epidemiologia, essa parte de saúde pública não foi muito a minha praia, não. Mas são matérias muito importantes, né? Tanto que agora a gente está vendo quanto o médico veterinário é importante dentro da saúde pública, né? Mas realmente, são áreas que a gente precisa realmente gostar muito. Mas querendo ou não, agrega alguma coisa, né? Tudo que for fazer, pelo menos conhecer, né? Exatamente. No início da graduação, porque assim, eu estudei em escola, sempre escola pública, né? E na minha cidade, infelizmente, do terceiro ano do ensino médio pra frente, é muito ruim, muito ruim. Eu não tive química, eu não tive física, eu não tive base mesmo pra tentar o Enem assim logo de cara. Então eu precisei fazer um ano de cursinho. E aí quando eu passei na UFV, os meus 2 primeiros períodos eu estudei muito, porque o professor falava algumas coisas, por exemplo, da parte de química, bioquímica, que eu ficava assim, da onde que ele tá tirando isso? E todo mundo respondia, porque todo mundo já tinha uma base do ensino médio e eu não sabia nada. Então, era assim, correr atrás do prejuízo, estudar o que a maioria do pessoal já sabia e ainda tá com a matéria em dia, sabe? Então, assim, foi... Os 2 primeiros períodos eu tive muita dificuldade mesmo. A gente fica querendo desistir, achando que, meu Deus, se no primeiro e no segundo período tá assim, imagina pra frente, vai ser pior. Mas não, a gente vai pegando a nossa forma nosso método de estudo, né? O que a gente tem mais interesse, a gente consegue se dedicar mais. Mas aí depois, com o passar das matérias, a gente vai se descobrindo dentro da veterinária, né? Aí fica mais fácil. Nossa, porque realmente, às vezes quando a gente entra assim, sai totalmente... por exemplo, no nosso caso, a gente muda de cidade, muda totalmente a rotina, vem conviver com pessoas que você, a maioria das vezes, você nunca viu na vida. Tipo assim... Muitas vezes é muito longe, você não tem como ir pra casa nos finais de semana e feriado. Aí você vai criando lá seu espacinho na cidade de um jeito que, nossa, passa o tempo e você fala assim, meu Deus, como eu já morei fora de Viçosa. Verdade. Como eu nunca tive é uma experiência muito boa, né? Claro que a gente tá em casa com a família da gente é muito bom, mas o crescimento que a gente tem como pessoa é assim, absurdo. Pra mim, eu vi muita diferença nisso, sabe? E você já teve vontade também de fazer alguma coisa fora aqui da região, de Minas? Ou você tem mais vontade de ficar por aqui mesmo? Tipo, você fala agora que... depois do mestrado, ou se não, já teve vontade durante sua graduação de fazer um estágio eu sempre... além de Botucatu, né? Eu fui pra Botucatu e pra Piracaia, que era o que eu tinha em mente, né? Onde que é Piracaia? Piracaia é em São Paulo também, é interior de São Paulo, perto de Atibaia. Na verdade, esses foram os lugares assim, que eu sempre quis passar, né, como estagiária. Mas eu acho que assim, meu pensamento agora é finalizar o mestrado. E se eu tiver a oportunidade de trabalhar na minha cidade com a reprodução, eu gostaria muito, mas não por questão de estar em casa, mas é porque é uma região que não tem veterinário na área da reprodução. O que tem, às vezes, são muitos locais para um veterinário só. E eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Tem demanda, bastante tem demanda. E eu vejo, assim, pessoas mesmo que eu conheço, lugares que eu conheço desde pequena, que precisa muito de uma mão de obra de um veterinário e muitas vezes não tem, sabe? Ravenna toda. Ravenna não tem um veterinário que... seja... Assim, o que tem, às vezes, trabalha mais na casa agropecuária, mas não é um profissional que dá assistência ali na fazenda. Então, assim... E hoje em dia, todo mundo tem cavalo, né? Todo mundo quer ter cavalo. Apesar de que tem que
para você ter, você tem que ter realmente condições de criar, né? Criar Mas em zona rural é uma coisa, cavalo, vaca, tem que ter. Tipo assim, é o meio sustento da pessoa, Isso, né? Lá em Santa Luzia, por exemplo, todos os veterinários que atendem lá são de Belo Horizonte. Então eles deslocam de Belo Horizonte para Santa Luzia, sendo que no próprio centro tem muito atendimento, né? De hípica, tem muitos áreas também em volta. Então, assim, tá faltando mesmo profissional. Eu tenho muito essa vontade, sabe? Mas também tenho pensado na questão do doutorado, né? Mas para isso a gente tem que finalizar o mestrado. Um passo de cada vez, um passo de cada vez. Ah, mas sonhar é sempre muito bom. Como se diz, né? Sonhar não custa, né? E é isso que motiva a gente de seguir em frente, é sonhar mesmo. Mas aí você tem vontade de seguir na área acadêmica ou realmente... Não, eu tenho vontade, tenho muita vontade de seguir na área acadêmica. Mas desde que eu entrei, eu sempre quis muito trabalhar campo, sabe? E assim, quando eu fui fazer o estágio, foi uma coisa que eu percebi que, querendo ou não, hoje 60% a 70% hoje em dia das turmas de veterinária é mulher. Só que a realidade no campo não é essa. Não, é totalmente diferente. É completamente. Então, assim, hoje as turmas de veterinária a gente vê mais mulher do que homem, mas infelizmente a campo, a realidade agora tem mudado, né? Mas ainda sempre em foi passos muito lentos. Fechado para as mulheres, né? Justamente pela essa questão do preconceito e de achar que mulher não dá conta do serviço porque trabalha com cavalo. O cavalo você não tem que lidar, não é com a força, né? Você tem que usar a cabeça. Então, tem mudado muito isso, sabe? E durante o estágio, graças a Deus, eu não tive nenhuma experiência ruim em questão disso. Muito pelo contrário, sempre fui muito bem tratada. Sempre valorizaram muito o meu serviço. Então, assim, isso é bom, isso é uma coisa que motiva, né? Você trabalhar com pessoas que realmente te motivam e não te desmotivam só pelo fato de você ser mulher e de achar que você não vai dar conta. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que não têm essa mesma sorte, né? De se dar bem no campo, justamente por conta do machismo mesmo que ainda existe dentro do cavalo, né? Mas isso tem mudado. E igual na Guta, onde eu fui, é só mulher. A dona da Guta é mulher, as duas residentes que tem lá é mulher. Tem um rapaz só que ajuda lá, buscar as éguas, né, e tal, mas o serviço mesmo de veterinário é só mulher. E são, assim, lotes de 50, 70 éguas. Eram muitos lotes que a gente palpava, era muita coisa que a gente fazia e que dava certo a gente dar conta da mesma forma, né, do que qualquer pessoa, né? Então, esse é um grande desafio que eu vejo dentro da nossa área, mas que tem mudado, graças a Deus. E você acha que lá na sua região, lá em Santa Luzia, Belo Horizonte não sei, né? Mas Santa Luzia e região ao redor, você percebe que que você vai passar por esse problema também de questão de machismo? Isso tem porque é muito cultural, né? Lá na minha cidade, essa questão é muito enraizada na cabeça. Eu vejo pela minha própria família, muitas vezes, tios, primos, não te dão a credibilidade, né? Às vezes nem sabe o que você faz, mas mexe com cavalo, então assim, né? Não dá tanta credibilidade. Mas eu acho que é um problema assim, mas não é só lá, né? Vai ser qualquer lugar que a gente for, aras mesmo, aras grandes, que seja uma pessoa que cria 1, 2 cavalos, sempre vai ter, mas é com o nosso serviço que a gente vai mostrar que, né, a gente tem toda a capacidade, às vezes até mais do que, né? Quem vai sair perdendo não vamos ser nós, né? Com certeza. Não seremos nós. Em português. Peraí. Corta. Mas graças a Deus eu ainda não tive essa experiência, né? Mas negativa, tem muita gente que tem. E aí isso desmotiva muito, né? Claro que é mais um motivo para você falar assim, não, eu consigo, né? Eu vou vencer isso. Mas tem muita gente que se desmotiva. Acaba sendo um divisor de águas, né? Isso, e tipo assim, ninguém é culpado nessa divisão. Sim, você não. só não aguenta. Tipo, né? Porque não te faz fraco, só não... Ninguém é obrigado a lidar com essas coisas, né? Mas, como se diz, acho que a gente tem que trabalhar com o que a gente é feliz, né? Independente
do lugar. Eu conheço pessoas, né, da veterinária que decidiram seguir a área acadêmica justamente por conta disso. Tinha o desejo de atuar no campo, mas via tanto esse preconceito que tem um medo, sabe? Uhum. E isso é uma coisa que eu tô tentando tirar de mim, é ter a coragem de meter a cara, de trabalhar, de mostrar serviço. Se eu cheguei até aqui, com tantos empecilhos que Ninguém teve, te para mais, né? agora é assim, só se eu não quiser mesmo, sabe? Não, Mas, não, espero que dê tudo certo, porque raça tem. Nossa senhora. A gente tira, não sei da onde, não. Mas tem. Nossa senhora, trabalhar com cólica, TP, assim, aquele sentimento dentro da gente, estranho, que a gente não consegue lidar. Nossa, a gente merecia ganhar o triplo. Nossa, isso Concordo. Quem não concorda? Como se diz, você vive pra isso, né? Depois que você se forma, a sua vida é toda em função disso. É muito difícil separar, né, o profissional do pessoal. Uhum. Mas eu ia falar também que muito do que eu consegui, se eu não tivesse o apoio da minha família, do meu pai e da minha mãe, eu acho que eu não teria conseguido. Porque realmente, muitas vezes dá vontade de desistir, principalmente durante a graduação. Você não tem nada certo ainda. Uhum. Dá muita vontade de desistir, a gente fica muito desanimado, mas é muito importante a gente ter quem apoia, quem acredita na gente, né? Quem incentiva e põe a gente pra frente. E graças a Deus, eu só tive pessoas assim, eu não tive ninguém no meu caminho tentando me puxar pra baixo, sabe? Mas eu não acho que você devia fazer isso. Muito pelo contrário, só pessoas que me ajudou mesmo a crescer, sabe? Dentro do... Eu falo dentro da área da reprodução, mas da veterinária geral, né? Uhum. É muito bom. Isso é muito importante. E além do desafio que a gente falou aqui, do machismo e essas coisas, tem mais... E do fato de você ter vindo de escola pública, tem mais alguma coisa que você acha que, assim, também foi meio que um divisor de águas pra você? Porque isso aí já são 3 grandes motivos, né? Mas... Porque às vezes a gente entra na faculdade, tipo assim, pelo menos eu entrei sem saber, eu não conhecia ninguém assim que ia me falar, olha, é assim mesmo. O mais que eu tinha eram os veteranos que eu nunca tinha visto na minha vida. Pra falar que eu tinha que fazer, Alexia? O que eu tinha que fazer, quais eram as dicas, mas eu cheguei totalmente desamparada. Eu cheguei falando assim, nossa, é isso aí, né? Vou deixar rolar. Eu também cheguei muito desamparada. O que eu mais tive dificuldade, mais dessa questão de família, foi assim, porque a minha vida toda eu convivi com pessoas muito parecidas comigo, né? Dos mesmos princípios, do mesmo modo de viver. Então, quando eu cheguei aqui, pra mim foi um choque de realidade, assim, que no início foi um baque pra mim, de ver tantas pessoas diferentes, de jeitos diferentes, com opiniões diferentes, tudo completamente diferente, e que no início me deu, assim, um baque, mas que depois eu vi o quanto que isso é importante, né? Cada um ser do seu jeito, cada um com a sua religião, cada um com o que gosta, com o que não gosta. Inclusive, as minhas amizades, as minhas melhores amigas, são pessoas completamente diferentes de mim, completamente diferentes, assim, que eu falo... de tudo, de religião, de jeito, de cultura, completamente diferente, né? Então, assim, isso foi muito importante, que me agregou muita coisa, sabe? Então, isso abre muito a cabeça da gente. Foi uma coisa que eu não podia deixar de falar, sabe? Porque foi muito forte pra mim. Na minha cidade, eu mexia com muita coisa de igreja, né? E quando eu vim pra cá, eu não tinha mais tempo para fazer nada de igreja, eu não conhecia a paróquia daqui, eu não conhecia nada. Então, assim, eu meio que dei uma afastada, sabe? Continuei indo na igreja, mas as atividades que eu fazia dentro da igreja, eu era ministra da Eucaristia, eu participava da liturgia, e eu senti muita falta disso também, sabe? Mas foi tudo crescimento, né? Sair da bolha mesmo, né? Sair da bolha mesmo. Que no final deu certo. Sair da bolha em 90% das vezes sempre faz bem pra você. Tem aquele baque, né, no começo, você fica assim, nossa,
que eu tô fazendo aqui, quem são essas pessoas, o que tá acontecendo. Mas... Claro que a gente tem muita decepção, né? A gente fica muito frustrado. Nem todos são flores, né? Nem todos são flores, mas tem a parte boa, sabe? Que é você realmente abrir a sua cabeça. Porque a gente tá tão acostumado a conviver com pessoas, né, na família da gente, pessoas muito parecidas. E que, querendo ou não, são da sua família. Elas têm que te aceitar do jeito que você é. Não tem como, né? E aqui não. Aqui teve esse divisor de águas. Sim. E outra coisa também que me fez muito crescer foi esse último período onde que eu fui para os estágios. Porque eram lugares longe. Na Fazenda Salgada não tinha sinal de internet, não tinha sinal de celular, não tinha nada. E eu fiquei 2 meses lá, morando lá, né? E sem conhecer, eu fui sozinha para Botucatu. Eu não sei como que eu cheguei lá. Se vocês me perguntassem, como é que você chegou lá? Sozinha, de mala, dá aquele medo, dá aquela insegurança. Eu fui para Piracá e eu tinha que parar não sei em quantos lugares para poder chegar lá, porque era muito longe. Então, assim, fui, minha mãe e meu pai preocupados, Lohane, mas você vai para esse lugar longe? Eu falei, mãe, é minha oportunidade. Agora, como que eu vou chegar lá? Só Deus sabe. Vou fazer aqui segura na mão de Deus e vai. Isso também foi uma coisa que marcou muito o final da minha graduação, sabe? Essa questão de perder o medo e de encarar as coisas, sabe? Não perder a oportunidade por conta do medo. O medo vai ter sempre, isso aí não tem como, não, mas... A gente tendo quem apoia, aí dá tudo certo. É sempre muito bom ter o apoio mesmo. E... A graduação a gente falou. Minha graduação não teve muitas emoções, assim. Foi mais que eu falei mesmo. Eu não fiquei muito perdida, não, sabe? Durante a graduação, não. Eu já entrei com a cabeça mais focada. E acabei mantendo justamente por gostar daquilo que eu tava fazendo. Não tive muito aquele negócio. Cheguei no final do curso, não sei o que eu vou fazer. Então... isso aí facilita muito, né? Já chegar mais ou menos direcionada. Mas ao mesmo tempo... Também é muito ruim, complicado. porque quando você fala assim, nossa, eu foquei. E você chega no final da graduação... Você pode ter a certeza do mundo, a maior certeza do mundo que você quer fazer. Aí vem aquele negócio na sua cabeça assim, será que é isso mesmo? Aí isso aí é uma coisa não é possível que seja tão fácil assim. Será que é isso mesmo? Aí dá aquela insegurança de às vezes pensar, não, mas se eu não conseguir nada na minha área e tiver que partir para outra área que eu não me dediquei, será que eu vou me dar tão bem? Então tem essa questão também. Mas de insegurança, eu acho que todo mundo carrega a malinha. Não tem como. Malona, né? A bagagem. Uma bagagem. Mas... E aqui sobre o FV? Você gosta daqui? Nossa, tem eu amo o FV. Algo a tirar, algo a pôr? Deixa eu ver. Assim, eu não conheço, acho que nem 50% do que é o FV, né? A gente... às vezes não presta muito essa atenção de querer visitar novos lugares, né? Mais do que os departamentos que a gente geralmente tem aula. Mas eu amo a universidade. Eu comecei a me adaptar à cidade agora, mas na universidade eu sempre gostei muito da universidade. Ela é muito linda, ela é muito especial. Acho que todo mundo que estuda aqui em Viçosa, tendo uma experiência boa ou ruim, guarda um carinho muito grande pela universidade, né? Nem sei se eu tenho alguma coisa a acrescentar nela, não. Porque tem muitas áreas que eu não conheço, então... Ela é perfeita do jeito dela. Do jeito dela, justamente. E quando você fez estágio lá no VetCheck, que é uma clínica particular lá em Betim. Isso. Você percebeu muita diferença com relação ao BAC daqui, que é tipo assim, é um hospital universitário, aqui mesmo na Equídeo, que é algo bem mais tranquilo? Eu senti muita diferença. Eu consegui o contato lá porque o João, né, que é meu namorado, ele estudava em Betim e fazia estágio no VetCheck. E sempre que eu contava a casuística que a gente tinha aqui,
ele achava interessante, tá, mas ele falava assim, você precisa vir para um hospital particular para você ver que é outra realidade, porque chega animais lá, então o proprietário tem dinheiro para gastar, e então eles fazem tudo o que for preciso, o que não acontece aqui, né? A gente tem muita restrição de custos, muitas vezes os proprietários não tem tanto para gastar com o animal. Então, assim, foi uma experiência muito grande. A casuística de cirurgia, de cólica, é muito grande. A rotina lá é muito cansativa. A gente dormia 2, 3 horas por dia só. E tinha, assim, de um tudo, né? Chegava de um tudo lá. Apesar de ser uma clínica só de cavalo, mas chegava de tudo. Animal com tudo que vocês imaginarem. Mas foi uma experiência muito boa. Eu fiquei durante 1 mês e vi, assim, a diferença pra cá, né, pra um hospital de universidade, mais ainda nessa questão de custos, de restrição de custos. Então você vê muita coisa. Eu vi muito procedimento que era feito lá que eu nunca tinha visto aqui, justamente porque às vezes o proprietário não tinha condições de pagar, sabe? Mas, em compensação, por ser um hospital escola, o amparo que a gente tem dos professores, eu falo assim, os residentes, né? O amparo que eles têm com o conhecimento e a experiência dos professores, ela é um ponto assim, muito positivo, sabe? Porque quem é residente lá, nesses hospitais particulares, geralmente eles não têm muito esse amparo, né? É o que tiver que fazer na emergência, e muitas vezes não tem esse amparo de um profissional com mais experiência, né? Foi isso, assim, que eu vi de diferença. E o que é bom, que aqui na nossa universidade a gente tem setor para tudo, né? Dentro da área da veterinária, que querendo ou não, tem muito estagiário da veterinária, não só da zootecnia, mas que faz parte da zootecnia. Sim. Então, assim, quem é da veterinária quer trabalhar com suíno? Tem uma granja de suíno que você pode aprender tudo. Quer trabalhar com gado de leite? Aqui tem. É bem Gado de corte? Aqui é muito completo. Essa área de produção, área de clínica, muito bom. E é uma área que precisa muito de veterinário, né? E que muitas vezes a gente entra muito na cabeça que veterinária é clínica, cirurgia e reprodução. Mas tem essa parte muito legal da produção. E que quem gosta é um caminho, assim, muito bom. Muito bom mesmo. Às vezes até mais valorizado do que essas áreas mais comuns. Depois a gente eu tô só aborda aí. Eu vou falar eles assim, fala o que tiver no seu coração. Eu falei, tá bom. Aqui na Eclid a gente sempre faz a técnica de imprint, né? Que é nada mais do que você acostumar o animal com as pessoas, né? Com o ser humano. Então, desde que eles nascem, a gente acompanha o parto.
tá presente ali. E vai fazendo o manuseio mesmo, né? A dessensibilização do focinho, das patas, do corpo do animal, para ele acostumar, né, com a presença da gente. E aí você pode fazer isso até, não tem assim uma idade específica, né? Uhum. Mas quanto antes Facilita começar, muito o facilita o manejo, facilita o convívio com ele. Nossa, isso é um marco, dormir aqui para acompanhar o parto. É, muito bom, né? Mas é sensacional, grandes experiências, grandes histórias para contar. Grande. É uma sensação inexplicável, né? A neonatologia é uma área muito boa, né? Eu gosto muito também. Sim. É muito gratificante você ver a estação de monta toda acontecendo. Uhum. Às vezes uma égua que você inseminou, às vezes um potro que é muito importante. Uhum. Você vê nascendo, não tem explicações. Não. E outra coisa que aqui faz muito também é a transferência de embrião com uso de receptoras bretãs, né? Que é assim, é muito bom, né? Porque as bretãs, elas são éguas muito robustas, né? São éguas grandes, que têm uma produção de leite muito boa. Então, só potro saudável. Então é isso, né, gente? Muito obrigada, Lohane, pela participação. Eu que agradeço. Parabéns a vocês pela iniciativa, viu? Ai, muito obrigada. Tomara que seja um sucesso, né? Essa neve. A gente também espera. Fazendo o melhor para todos. De uma forma diferente, né? Uhum. Mas tenho certeza que vai atender a expectativa de todo mundo. Eu que agradeço a entrevista. Muito obrigada, então. E é isso, gente. Depois tem que vir conhecer os nossos setores da UFV. Isso.